Quando paramos para pensar no mercado nacional de jogos eletrônicos, não podemos deixar de mencionar grandes distribuidoras de games responsáveis pela popularização e sucesso de diversos jogos estrangeiros aqui no Brasil. Uma delas é a Level Up Games, também conhecida como LUG. É a maior distribuidora de jogos online no Brasil. Apesar dos tempos difíceis que estamos enfrentando, a LUG faturou em abril de 2020 40% a mais em relação ao mês de março. O primeiro jogo lançado pela empresa foi Ragnarok Online, que conquistou inúmeros usuários logo em seu primeiro ano. Outros jogos como Grand Chase, Guild Wars e Combat Arms também fizeram grande sucesso graças a essa distribuidora. É graças a essa fama dos jogos mobile que surgiu uma organização que tem feito o maior sucesso entre os jovens, a Loud. A Loud é uma instituição que inicialmente foi pensada e criada para atrair o público de jogos mobile, criando uma equipe de jogadores profissionais de Free Fire, o segundo jogo mais lucrativo desse mercado. Com a ideia de revolucionar o segmento de games, a Loud cresceu tanto que após seu primeiro ano ela já valia cerca de 20 milhões de dólares. E não para por aí, afinal a estratégia dessa organização é atrair o mundo dos streams de jogos, criando mansões gamers para youtubers e influenciadores digitais. Em novembro de 2020, a Loud inaugurou sua primeira arena em um shopping na cidade de São Paulo, que tem como objetivo aproximar os fãs da organização e criar um espaço onde as pessoas podem se reunir, tanto para assistir os jogos dos influenciadores da Loud, quanto para jogar no próprio espaço, como se fosse uma espécie de lan house. Afinal, hoje em dia, o meio digital é peça fundamental para o estrondoso sucesso dos jogos eletrônicos. Plataformas como o YouTube, Facebook Gaming e a Twitch recebem diariamente milhões de acessos de pessoas que querem assistir e consumir esse conteúdo. E não são apenas jogos AAA e mobile que são transmitidos nessas plataformas. Os jogos indie também ganharam muita relevância com o passar dos anos. Os macacos não param de aparecer. Acho que isso é quase uma infestação. Pedra aqui, pedra ali, pedra acolá. Já consigo fazer uma coleção. Os jogos indie se caracterizaram por terem sua produção executada por um grupo pequeno de pessoas, sem o patrocínio de grandes empresas, e por terem que se adequar a um orçamento limitado, fazendo com que esse grupo de desenvolvedores procurem soluções mais baratas e criativas na hora de desenvolver seus jogos, a fim de maximizar seus insumos. Normalmente, utilizam ferramentas gratuitas, e seus desenvolvedores desempenham múltiplos papéis durante a criação, desde a programação e arte até divulgação e marketing do produto final. O desenvolvimento e distribuição de jogos indie começaram sendo voltados para PC, por sua facilidade e acessibilidade a desenvolvedores. Em 1990, ocorreu um aumento da produção de jogos indie em resposta à popularização de shareware, um modelo de propriedade de software que não tem seu uso cobrado do usuário. Os pontos positivos dessa popularização foi que ela trouxe várias inovações em jogabilidade, arte e conceitos que as grandes distribuidoras não tinham pensado ou não poderiam arriscar em seus produtos. Além disso, trouxe um equilíbrio ao competir com grandes empresas, por serem motivados por sua paixão de criar jogos e não pela pressão empresarial de criar e manter franquias que focam em garantir seu lucro. Esses pequenos desenvolvedores forçam as grandes empresas a se preocupar mais com seu público-alvo. Porém, vários dos desenvolvedores que atuam na área não ganham o suficiente para sobreviver, e com isso passam a desenvolver jogos como um hobby, e não como uma profissão em tempo integral. Uma alternativa que esses desenvolvedores podem ter é tentar procurar por alguma colaboração ou retorno da comunidade, como doações ou crowdfundings, que seriam financiamentos colaborativos feitos pela comunidade, ou até mesmo comercializar seus jogos, que é muito comum em plataformas de jogos indies. Um exemplo recente e muito bem sucedido é o jogo Ordem Paranormal, Enigma do Medo, do qual o YouTube Rafael Lange é o diretor criativo. A campanha foi publicada na plataforma Catarse com prazo de 60 dias e trazia um objetivo inicial de arrecadar 500 mil para a produção do jogo. No entanto, cerca de 5 horas após a publicação
publicação da página, a marca foi atingida e atualmente as doações já chegam à marca de 2 milhões. Ainda é possível realizar a comercialização de conteúdos adicionais como DLCs, Downloadable Contents, ou pacotes que adicionam conteúdos extra ao jogo e são vendidos separadamente. A comercialização da arte do jogo, como trilha sonora, artes exclusivas e conceituais e comentários dos desenvolvedores, e a utilização de microtransações do jogo, dinheiro digital, que você pode trocar por conteúdo dentro do jogo, como itens e benefícios. Outra alternativa, geralmente usada para plataforma externa, como PC e consoles, é um contrato de distribuição com uma empresa internacional, que fará publicidade do jogo no exterior. Falando mais especificamente do cenário brasileiro, em 8 anos, o número de empresas desenvolvedoras de games no país cresceu 600%. Em 2017, a Associação Brasileira de Games, a Abra Games, contabilizou 300 empresas, enquanto que em 2008 eram 43. Em 2016, o setor faturou 1,6 bilhões de dólares no Brasil. Dados recentes do Global Games Market Report de 2017 e da consultoria Newzoo afirmam que o Brasil ocupa atualmente o 13º lugar no ranking de países que mais geraram receita no setor, com estimativa de 1,3 bilhões até o final do ano de 2018. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, firmou parceria com a Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Games, a Abra Games. As duas entidades criaram o projeto Brazilian Game Developers, com o objetivo de desenvolver e promover a indústria local de jogos no exterior. Segundo os dados da Apex, em 2015, os jogos brasileiros desenvolvedores de jogos eletrônicos e que recebem assistência do projeto fecharam 11 milhões de dólares em negócios internacionais. Em 2016, esse número aumentou para 17,4 milhões de dólares, um crescimento de aproximadamente 58%. Ainda no ano de 2018, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, lançou 2 editais totalizando 20 milhões em recursos para empresas criadoras de jogos eletrônicos. A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, empresa pública destinada a estimular a ciência, também lançou um edital no valor de 15 milhões para o mercado de jogos eletrônicos no Brasil. O primeiro edital da Ancine totalizou 10 milhões e apoiou 25 jogos em 3 categorias diferentes, ao custo de 250 mil, 500 mil e 1 milhão de reais para serem desenvolvidos. Embora o Brasil não seja um produtor de componentes eletrônicos, que não tenha grandes empresas produtoras ou distribuidoras como as estrangeiras e tampouco seja um grande patrocinador desse ramo, não há como negar. Mesmo com as dificuldades sendo muitas, os diversos grupos existentes de desenvolvedores no país persistem e querem deixar seus jogos marcados na história. Jogos como 171 e Rio Raised in Oblivion são exemplos de jogos nacionais que possuem esse grande sonho, e o que é mais interessante é o fato de que eles não serão os únicos que virão. O mercado de games é muito complexo e constantemente toma dimensões cada vez maiores, buscando sempre entreter consumidores, aliando tecnologia com criatividade. Não é à toa que são diversos os jogos que marcaram as pessoas ao longo desses 50 anos de indústria. Embora tenha seus problemas, ele segue sendo um mercado promissor que traz à vida ideias criativas de forma totalmente interativa. É uma mídia incrível e que pode se tornar cada vez melhor em poucos anos. Esse foi um projeto que deu muito trabalho pra gente, mas que valeu a pena por todo o apoio dos membros do GPEB e o de vocês que estão nos assistindo agora. Esperamos que todos esses episódios tenham agregado a vocês de alguma forma. E agora, vamos deixar uma pequena homenagem aos membros do grupo, contando o jogo favorito de cada um.
deixem de acompanhar o GPEB nas redes sociais para mais projetos incríveis. Até lá, muito obrigado e até mais.